Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Que maravilha, meus irmãos. Nós vamos ver uma sombra, uma figura na eternidade. Nós vamos ver um homem, nosso Senhor Jesus. E como João descreve no Apocalipse, ele ainda tem no seu corpo as marcas da redenção. Elas estão gravadas na sua personalidade santa, e aí permanecerão por toda a eternidade. Porque esse é o homem que entrou no túmulo e que saiu do túmulo. Que privilégio! Se há uma coisa que não haverá quando estivermos diante dele, sendo servidos por ele, e ao mesmo tempo servindo a ele, adorando a ele, conhecendo a ele, é monotonia. Nunca haverá. Porque o Cristo infinito, o Cristo de riquezas insondáveis, continuará se dando a nós. Então, a eternidade que nós aguardamos diante dele não é estática, é dinâmica. É dinâmica. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se fosse estática, seria um lugar ruim. Então, meus amados irmãos, nós somos chamados para conhecê-lo mais desde agora, amá-lo, servi-lo, para que ele não seja um estranho para nós. Aquele que é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Tanto Lucas em Atos 1, quanto Paulo em Tessalonicenses 4, usa uma expressão muito bonita. O mesmo Jesus, o mesmo. Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá. Atos, em Tessalonicenses, o mesmo Senhor descerá dos céus. Não é um outro que nós não conhecemos, não é um outro que nós não amamos. É o Cristo dos evangelhos, é o Cristo das escrituras. É o Cristo que pastoreou o seu povo como um rebanho. É o Cristo que teve compaixão, é o Cristo que tocou o leproso, é o Cristo que curou o cego. É o Cristo que trouxe os pequeninos para perto de si, que os amou, que cuidou deles. O mesmo Senhor descerá dos céus. Bendito seja o seu nome. Ah, meus irmãos, é Ele que nós aguardamos. Ele não é um estranho para nós. Pela revelação do Espírito Santo, nós o temos conhecido. Uma história verdadeira. Uma meninazinha, adolescente ainda, usava um pendente de ouro no seu pescoço e um pequeno coraçãozinho, que era um porta-joias. Esse coraçãozinho abria e fechava, porque era um pequeno porta-joias de ouro, um coração. E na sua escola, as suas colegas a admiravam muito por causa do tipo de vida que ela vivia. Então um dia perguntaram para ela: qual é o segredo para viver essa vida que você vive? Sabe o que ela fez? Ela abriu o coraçãozinho e lá dentro havia uma fita de papel pequenina, estava escrito um versículo de 1 Pedro capítulo 1, que diz assim: a quem não havendo visto a mais. Oh, meus queridos irmãos, nós não vimos nosso Senhor Jesus. Nós não vimos o verbo feito carne. Mas a quem nós não vimos, nós amamos. Por causa da obra do Espírito Santo nos nossos corações. Mas virá o dia em que esse véu finalmente cairá. Amados, agora nós já somos os filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Uma irmã, ela ficou cega quando era muito jovem ainda, e passou todos os seus dias como cristã cega. E um dia alguém perguntou para ela: qual é o seu maior desejo? Que pergunta, não é? Qual é o seu maior desejo? Sabe o que ela respondeu? Meu maior desejo era ter nascido cega, para que a minha primeira visão
fosse a face do meu Senhor Jesus.